Olá, aqui é o Pedro Quintanilha, do Acelerador Digital, e hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial. Estou aqui com esse jovem que tem feito história antes dos 30. Meu convidado de hoje é o Arlindo Armando. E aí, Arlindo, tudo bem, cara? Cara, tá tudo ótimo, muito bom estar aqui falando com você, conversando com a sua audiência, e eu tenho certeza que todo mundo que te segue é só gente muito boa, né, que tá atrás de empreender e de fazer acontecer antes dos 30. Então pra mim é uma honra, um prazer estar aqui com você. Então, se tá bem, cara, tô ótimo, tá tudo perfeito. Que legal, cara, que legal. Fico muito feliz de poder falar com você agora, depois de alguns anos, né, do que a gente já tinha conversado. A gente conversou outra vez, já lá naquelas entrevistas do Mentalidade Empreendedora, né? E desde lá, cara, eu fico muito surpreso e feliz, né, com o seu crescimento, com o seu sucesso, com aquilo que você tem alcançado aí ao longo do caminho, né? Eu lembro, Arlindo, que quando você contou um pouco da sua história, você contou lá como que você começou. E muita gente que está aqui assistindo a gente hoje não conhece essa história, não sabe, né? Vê aí você fazendo vídeos, né? Dando coach, ensinando as pessoas a se desenvolver e melhorar, né? O seu desenvolvimento. Mas não sabe como que você começou, cara. Muito mais jovem do que você é, né, cara? Queria que você contasse um pouquinho como que você começou esse seu caminho, essa sua jornada aí, abrindo mão do mercado de trabalho. Cara, é até engraçado que a gente vai falar sobre isso, mas é porque quando eu morava em Dublin, meus amigos me ajudavam a gravar os vídeos, e sempre que eu tinha que contar minha história é uma só, eu repetia. E tem uma parte que eles achavam engraçada, eu vou contar agora e eu explico qual que é a parte. É o seguinte, minha família tem um supermercado, né, aqui em Peruíbe, no litoral de São Paulo. E eu praticamente nasci dentro do mercado, meus pais sempre foram comerciantes. Mas acho que até os 14, 15, assim, eu não trabalhava efetivamente. Aí chegou uns 15, 16 anos assim que eu comecei a trabalhar né, mais dedicadamente, assim, registrado e tudo mais. Só que, cara, eu não curti aquilo, né? Hoje eu entendo que são valores diferentes, eu buscava outras coisas, ainda que meus objetivos não eram claros, né? Com 16 anos é meio complicado, mas eu queria outras coisas, eu queria coisas diferentes, eu não gostava. Então eu meio que era preguiçoso, né? Porque eu não fazia. Eu tinha pra mim que eu era preguiçoso, porque eu não gostava de fazer aquilo. Aí eu ficava pensando, caramba, que será que de onde que eu vou tirar dinheiro se eu não gosto de trabalhar, né? Era o que eu pensava. E essa parte que o pessoal, os meus amigos dão risada, né? Porque eu sempre falo que eu era preguiçoso da família, etc. Porque era assim que eu me via. E aí com 17 anos, de 16 para 17, bem ali eu faço aniversário em dezembro. Em novembro, eu tava com 16, eu fiz minha primeira pesquisa, né, sobre como ganhar dinheiro na internet. Que acho que é clássica, muita gente faz. É verdade, cara. Muita gente faz. E ali eu comecei. Então, eu digo que eu comecei com 17, porque foi, sei lá, 2 semanas antes de eu fazer aniversário. E cara, nesse momento eu vi um mundo novo, né? Um mundo de possibilidades ali, porque eu via gente fazendo dinheiro com aquilo. Eu não sabia se era real ou se era enganação, se era... Enfim, o que era aquilo. Mas eu sabia que estava ali, que era possível e que eu só precisava buscar o conhecimento certo para, né, conseguir fazer aquilo realidade. E aí foi quando eu comecei. Comecei a estudar, a ler muito. Conheci o Paulo Faustino, que é um cara fantástico, que acho que muita gente que trabalha com internet conhece ele, a maioria das pessoas. Então assim, foi onde eu comecei, né? Eu falei, poxa, aqui tem como, né? E aí eu comecei a trabalhar com internet e tudo mais, começou a gerar resultado, começou a gerar fruto financeiro. Aí eu saí do mercado, legal. Comecei a trabalhar só com... E, Arlindo, quando você começou dizendo que você estava gerando fruto, gerando resultado, quais foram os resultados que você começou a gerar que te mostraram assim, poxa, eu acho que eu posso caminhar por esse caminho, eu acho que tem alguma possibilidade de eu me desenvolver nessa área ou atuar nessa área. Como que foi isso? Cara, então, eu criei meu blog,
e eu comecei a compartilhar conteúdo e tudo mais. E fazia, sei lá, 100, 200 reais por mês, mas nada de além disso, né? No mercado, eu acho que, se eu não me engano, eu ganhava 600 ou 700 reais por mês. Então, assim, tava bem longe do salário que eu ganhava. E aí eu descobri a oportunidade de trabalhar como redator freelancer, que é você escrever artigos e ganhar por cada artigo que você escrevia. E eu fiz amizade com um cara que tinha um blog muito grande, já vivia disso há muito tempo. E eu fechei com ele. E só os artigos que eu escrevia pra ele dava 600 reais, exatamente o que eu ganhava no mercado. E foi no momento que eu larguei. Falei, mãe, acho que era o meu irmão já, que hoje é meu irmão que toca, né? Não é mais meus pais. Aí eu falei, não quero mais, eu vou fazer isso aqui. E é isso, né? Eu vou trabalhar com internet agora. Quando equiparou seu salário ali, o salário mínimo, você já mudou e falou, vou ficar aqui só trabalhando com internet. Foi. E foi assim, eu na minha vida sempre fui muito afobado. Quando eu penso numa coisa, eu vou lá e faço, e só depois eu vejo se aquilo deu resultado ou não, e se eu gostei do resultado ou se eu não gostei do resultado. Hoje eu sei que isso é bom, é uma coisa boa, você, em vez de você ficar pensando muito para tomar decisão, você decide, faz e depois você mensura isso, né? Obviamente que com cautela, com um pouco de cautela, isso é uma característica positiva. Então eu sempre fui assim. E na hora que bateu esse valor, que eu fechei com o cara, na hora eu já falei, cara, vou largar, é isso que eu vou fazer. Não sei se vai durar ou não, mas pra cá que eu vou. Entendi, beleza. Mas olha só, você me falou que você foi morar em Dublin, você foi morar na Irlanda. Eu não acredito que você foi morar na Irlanda com 600 reais de redação freelance. Você fez alguma coisa aí, você aprendeu alguma coisa nesse caminho aí que te fez poder... Ou então seus pais bancaram você lá. Não, foi com o meu dinheiro. E o que aconteceu foi o seguinte, eu comecei a trabalhar como redator freelancer e mantendo o blog ao mesmo tempo. E aí eu comecei a criar outros blogs de outros nichos, tive blog até de dicas para mulheres, etc., e ganhava com Google AdSense, afiliados, enfim, tava ali trabalhando, buscando as melhores alternativas, e chegou um momento que os blogs, os ganhos como afiliado e como Google AdSense e tudo mais, ficou igual, se equiparou ao dinheiro que eu ganhava como redator freelancer. E aí eu larguei o redator freelancer, porque me tomava muito mais tempo, né, para me gerar o mesmo resultado. Eu falei, não, agora eu vou focar nisso aqui e fazer isso crescer. E aí eu comecei a trabalhar só com blogs. E, cara, começou a funcionar. Eu fui até que eu cheguei no momento que eu fui no Afiliados Brasil, no primeiro Afiliados Brasil que teve, que é um evento de marketing de afiliação. E eu cheguei lá, tinha cara ganhando $1.000 por dia. E eu ganhando, sei lá, R$1.000 por mês. Eu falei, cara, eu quero isso aí. Tá errado. Eu quero chegar aqui, né? Se ele pode, eu posso também. E eu voltei com um turbilhão de coisa pra fazer e tudo mais. Eu cheguei e comecei a colocar em prática, né? Realmente fazer isso de fato. E aí a coisa começou a decolar. Até que chegou um ponto que eu tava fazendo de 5 a 6 mil reais por mês, era a média que eu tava fazendo como afiliado. Entendi. Só que tem uma coisa aí, né, Arlindo? Então isso foi o que acabou te financiando aí pra você ir morar fora, foi isso? Foi. Chegou um momento também que eu comecei a trabalhar como gerente de afiliados, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar como gerente de afiliados de um grande lançamento que me gerou um valor bacana, que pagou praticamente todo o meu intercâmbio, pelo menos a ida, né? Lá, obviamente, tem que se bancar mais. Mas... Entendi. E tem uma coisa, Arlindo, que eu falo assim pros meus alunos, né, cara, pros alunos do Acelerador Digital, que é o seguinte... às vezes a gente até consegue encontrar um nicho de mercado, né, e ganhar dinheiro naquele nicho de mercado com as estratégias digitais. Mas existe um problema quando aquilo não está alinhado com o nosso propósito, com a nossa mentalidade, com aquilo que a gente acredita, né? E normalmente, né, cursos que a gente vê por aí, eles começam te ensinando
a encontrar um nicho que seja lucrativo, um espaço no mercado que tenha dinheiro e te faz gerar estratégias e fazer com que você gere resultados a partir daquele ambiente ali. Só que eu percebi, Arlindo, que alguns problemas acontecem aí, algumas pessoas até geram dinheiro, mas o fato dela não estar satisfeita com o que ela está trabalhando, o fato dele não conseguir alinhar o trabalho dele com aquilo que ele realmente acredita, isso provoca um problema, né? Porque ela pode até estar ganhando dinheiro, mas fica infeliz. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? E como que foi a sua experiência com isso especificamente? Show. Não, faz todo sentido o que você falou. Das duas uma, né? Quando o cara tá trabalhando com aquilo que ele não ama realmente, não gosta, que não tá alinhado com o propósito dele. Ou ele se auto-sabota no caminho e não sabe por que não tá conseguindo fazer dar certo. Ou ele consegue fazer dar certo financeiramente, mas se sente frustrado, igual você falou. Então, são dois caminhos, mas o resultado final é o mesmo, né? Um sentimento ruim, é um resultado ruim, um resultado que a gente não busca. E eu passei por isso em Dublin, né? Então você pensa, fazendo um intercâmbio, língua diferente, não falava inglês, tem que se bancar lá, um monte de coisa. E ainda essa crise, meio que crise de identidade, eu tava quase entrando em... Eu falo, né, que eu tava quase entrando em depressão, mas na verdade eu sempre fui um cara muito animado, então eu não sei se era quase uma depressão ou não. Eu sei que pra mim eu tava num ponto muito ruim de chegar... Aí até que teve 3 dias específicos que 3 dias seguidos eu fiquei assistindo vídeo no YouTube, Porta dos Fundos e companhia, e sem fazer nada, sem mexer um dedo no trabalho. E aí eu falei, cara, tem alguma coisa errada, não tá certo. E aí eu comecei a procurar conversar com um monte de amigos. Eu tenho muitos amigos que têm sucesso com empreendimentos digitais e tudo mais. Aí eu comecei a falar com um monte de gente, inclusive, se eu não me engano, a gente faz parte do Mastermind, né, do YouMind. Eu cheguei a postar alguma coisa lá sobre isso. E aí eu fiz coach, né, eu falei, poxa, acho que isso vai me ajudar. Aí eu fiz coach com o Léo Cabral. E... Grande Léo Cabral. Pois é, não, eu devo muito àquele cara, porque na primeira sessão que a gente fez eu consegui identificar 2 coisas. A primeira era que eu não curtia o que eu fazia, não estava gostando, não estava alinhado com o meu propósito, aquilo que eu estava fazendo. Nessa época eu já ensinava pessoas a trabalharem como afiliados, eu tinha resultado e ensinava isso, né? Então, enfim, estava infeliz com isso. Tanto é que no próprio curso, assim, que eu tinha vendido, eu não me dedicava mais tanto, demorava, atrasava para entregar as aulas e etc. E a segunda coisa que eu identifiquei foi que eu amava desenvolvimento pessoal. Porque eu comecei a lembrar, eu sempre fui envolvido com isso, mas sempre trabalhando com marketing de afiliação. E eu comecei a puxar tudo que eu tinha vivido em relação ao desenvolvimento pessoal. E caiu a ficha, eu falei, cara, é isso, né? Por que eu não estou fazendo isso ainda se é isso que eu amo realmente? E tanto é que os meus vídeos, para minha audiência, sobre marketing de afiliação, não era sobre marketing de afiliação, era sobre desenvolvimento pessoal. Era difícil eu postar algum vídeo técnico e tal. E eu falei, cara, é isso. E foi nesse momento, né, que eu identifiquei o meu propósito. Falei, cara, eu quero ajudar as pessoas. Eu me sinto bem quando chega alguém, eu gosto de ser reconhecido. E a melhor forma de ser reconhecido é transformar, de fato, a vida daquelas pessoas. E eu não estava conseguindo fazer isso através do marketing de afiliação. E eu identifiquei que o desenvolvimento pessoal seria o caminho aí, o melhor caminho que eu poderia seguir no momento. Pô, muito legal, cara, muito legal o fato de você, mesmo ainda jovem, né, cara, ter peito para mudar de direção, né, depois que você se deparou com essa realidade, né? E eu vejo, Arlindo, uma coisa hoje, né, muita gente... tem perguntado para mim, tem vindo para mim e em algumas conversas em rodas de amigos, eu vejo as pessoas falando que elas têm medo, cara, de começar um negócio, de iniciar, né, cara, de reinventar a forma dela de ganhar a vida, e que é algo possível através dos negócios digitais, né, porque a gente vive isso, né, você hoje... né, financiou um intercâmbio, uma experiência internacional e segue trabalhando, né, e mesmo durante esse caminho você mudou de direção no que dizia respeito ao teu propósito, mas permanece usando as estratégias digitais e as ferramentas, né, digitais para acelerar os seus resultados e o seu crescimento.
E muita gente, cara, tem medo de empreender, tá com medo de dar o passo, né, por conta dessa chamada crise que a gente vê no Brasil, né, cara? E eu queria que você desse uma palavra para esse cara que tá vendo que não tem como ele continuar no mercado de trabalho e que o mercado de trabalho está muito mais perigoso, difícil do que se lançar no seu empreendimento, naquilo que ele acredita, sabe? Que palavra que você tem para esse cara que está com medo de avançar e de acelerar o resultado dele através das estratégias digitais ou através de uma decisão para empreender, cara? Cara, medo é uma coisa que eu, felizmente, não sei de onde eu tirei isso, mas eu nunca tive. Né, eu sempre, como eu falei, eu sou afobado, não sei se é por causa dessa característica de ser afobado, de quando você pensa, eu penso uma coisa, eu vou e faço, e depois eu meço o resultado, né, e se rolou medo ali no meio, eu nem sei, porque quando rolou o medo eu já tinha feito e já tinha o resultado, e já não tinha nem mais do que ter medo, então, enfim, eu sou assim. E o que eu posso te passar em relação a isso, em relação a você fazer independente do medo ou não? Cara, funciona, é muito bom, porque na maioria dos casos você vai ter um resultado positivo, você vai ter um resultado que vai te agradar. O empreendedor é o cara, né, o Pedro, eu e você, eu tenho certeza que você é um cara muito assim, dá pra perceber, que gosta de desafios, não gosta de ficar parado, daquela inércia, daquela coisa. E geralmente, não é regra, mas geralmente quando você entra no mercado de trabalho, a maioria das empresas, infelizmente, não tem uma visão empreendedora sobre os seus funcionários. Então você entra nessa inércia. E vai chegar mais cedo ou mais tarde, vai chegar um momento que você, né, que o universo vai te cutucando e falar, cara, aí não é o seu lugar. Vai cutucando, não é o seu lugar. Chega uma hora que você toma uma porrada. Aí pode ser um acidente, pode ser a empresa te demite, sendo que você contava, sua vida inteira você construiu baseado naquele emprego e tudo mais, e aí você vai mudar. A questão você pode escolher fazer isso agora, independente do medo ou não. Medo existe, eu tenho medo, e o Pedro tem medo, você tem medo, é normal, você precisa lidar com isso. E aí, só concluindo o raciocínio, você pode começar agora e buscar aquilo que você quer, construir aquilo que você quer, construir seu empreendimento, que, como o próprio Pedro falou, é muito mais seguro do que o mercado de trabalho. Pode parecer engraçado, pode parecer contra-intuitivo, mas é a realidade, né? Ou você pode fazer algo que você não gosta, que lá na frente você vai precisar tomar esse start, que você poderia começar agora da mesma forma. E veja bem, eu tô falando isso se você for um empreendedor, se você tiver esse perfil empreendedor, que eu acredito que se você está aqui assistindo essa entrevista e acompanha o Pedro, você tenha. Então faz todo sentido você dar o primeiro passo agora. E cara, medo a gente lida com ação, né? Tá com medo? Age, dá um passo, dá outro passo, dá outro passo. E é um passo de cada vez. Eu falo muito sobre metas, Pedro, e quando você estabelece uma meta, geralmente é algo que está muito longe da sua própria realidade atual, né? Tem que ser algo desafiante. Só que se você ficar olhando para aquilo, você meio que se assusta. E é aí que vem o medo. Aí eu falo para a pessoa desconstruir essa meta. Qual que é o próximo passo que você tem que dar para chegar mais perto daquela meta? Independente do quão grande ela seja. Porque comprar um livro que você estabeleceu que para atingir aquela meta é muito mais fácil do que você chegar naquela meta em si. Só que comprar um livro vai te levar naquela direção da mesma forma. Então assim, o que combate medo é ação. Dá um passo, depois você dá outro passo. E não pensa no resultado final, pensa no próximo passo que você tem que dar. E no quão feliz isso está te fazendo. Que na verdade é isso que importa no final das contas, né? Legal, cara, legal. Muito bom, Arlindo, muito bom, cara. Arlindo, eu queria que você respondesse aí uma última pergunta antes de você liberar a sua dica matadora aí pro nosso querido amigo aí que está do outro lado e que está buscando empreender. Eu queria que você respondesse, cara, qual é a importância que você enxerga da pessoa ter um mentor, alguém que guie ela nesse caminho do desenvolvimento do negócio dela, ou no desenvolvimento mesmo, na aceleração dos resultados dela, cara? Cara, faz toda a diferença do mundo. E só um ponto importante, né? Quando você for escolher um mentor
para te aconselhar, para te ajudar, escolhe alguém que tem experiências vividas, vivências e não só teorias, né? O Pedro é um exemplo disso. O Pedro, há quantos anos, Pedro, você está trabalhando com internet? Você já contou sua história, mas eu não lembro a data exatamente que você começou. Eu trabalho há 5 anos, cara. 5 anos já no mercado digital. Então, eu sou amigo do Pedro e já entrevistei ele para outros canais. E, enfim, a gente já tem uma história um pouco antiga aí. E eu conheço muitas histórias do que o Pedro passou. E são todas vivências. Eu conheço alguns fracassos que ele teve. Aliás, resultados ruins, não fracasso, porque fracasso não existe. E outras vitórias, outras muitas vitórias que ele teve. Isso é experiência, isso é vivência. Se eu chegar pro Pedro hoje e perguntar: Pedro, tá acontecendo isso e isso no meu empreendimento, eu tô com esse problema. Cara, ele vai saber me responder. E provavelmente ele vai ter uma história que ele viveu pra embasar, né, aquilo que ele tá falando. Então, assim, quando você for escolher um mentor, escolha alguém que tenha experiências. E, velho, pensa em alguém que viveu tudo que você vai viver, tudo que você tá vivendo. É isso que significa um mentor. E assim, não tem nem o que discutir, né? É incrivelmente importante na sua vida. Eu tenho vários, tá? Tem várias pessoas que eu sigo, acompanho, amigos, mentores e amigos, né? Então, assim, acho que é isso, né? Não tem muito o que falar, cara. É 100% importante você ter um mentor ou mentores. Legal, cara, legal. E, Arlindo, eu queria que você deixasse, cara, uma última dica aí, né? Você que é um cara que tem aí conseguido trabalhar muito essa questão de metas, de cumprir objetivos e de ajudar as pessoas a se descobrir e a cumprir os seus objetivos, cara. Deixa uma dica final para esse amigo empreendedor aí, esse cara que está aí do outro lado, desejoso de se desenvolver e de acelerar os seus resultados. Show de bola. Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou passar 4 passos para a pessoa definir a meta, bem rapidinho. Maravilha. Primeiro passo, definir a meta em si, né? Tem um modelo SMART que eu recomendo para todo mundo. Somado a esse modelo SMART, que você pode pesquisar, o próprio Pedro acho que fala sobre isso, a sua meta tem que ser positiva, né? Então tem que ser positiva e escrita no papel. Pega e define o que você quer. Coloca todas as suas metas em relação ao seu empreendimento no papel. Todas, tudo que você quer. Esse é o primeiro passo, definir a meta. O segundo passo, você precisa validar essa meta. Senão você vai cair naqueles 2 caminhos que eu falei. Ou você vai atingir aquela meta e vai se frustrar, ou você vai se auto-sabotar no caminho, porque na verdade não é aquilo que realmente você quer. E como é que você valida essa meta? Você precisa estar com um propósito bem definido, com seus valores. Então o que é importante para você na sua vida? E você precisa alinhar as metas com esses valores, né? Você precisa ter certeza que aquela meta é sua. Será que não é seu pai que quer que você atinja aquilo? Ou será que não é porque o seu vizinho tem uma empresa e ele tem tal coisa e você quer ter aquilo também? Né? Precisa ser seu, precisa ser coisa sua, que você realmente quer atingir aquilo porque está alinhado com seus valores e com o seu propósito. Então, definiu, validou. Terceiro ponto, você vai criar o seu plano de ação. Então, um exercício que eu faço bastante com os meus coaches e nos meus treinamentos chama Roadmap, que é uma ferramenta de coaching, que é você pega a meta e finge que você está vivendo aquilo. E aí você pensa, tá, eu tô nessa realidade agora. Qual foi um passo que eu dei antes? Ah, um passo foi tal coisa. E um passo antes desse primeiro passo, o que eu fiz? Ah, eu contratei tal pessoa. Ah, e um passo antes disso. E você vai fazendo essa volta, né? Você vai da sua meta até o dia que você está hoje e você vai ter um plano de ação bem definido. E aí quando você criar isso, você vai desmembrando ele, vai pensando em cada parte especificamente e cria esse caminho para você atingir essa meta. Então aí você já vai ter um plano de ação, que é o que eu falei da desconstrução de metas. Talvez você alcançar aquela meta é meio difícil, mas dar o próximo passo aqui é um pouquinho mais simples, né? Fazer aquele anúncio no Facebook é uma coisa que você pode fazer hoje. Talvez faturar 50 mil por mês esteja um pouco mais longe. Mas, pô, você pode fazer aquele anúncio no Facebook. Você pode aprender sobre copywriting. Você pode fazer o curso do Pedro. São coisas mais fáceis de você fazer e que vão te levar naquele objetivo. Então, definiu a meta, validou a meta, criou o plano de ação. Quarto passo é o acompanhamento, que é tão importante quanto todos os outros passos. Tem gente que chega pra mim e fala, putz, me manda e-mail, né? Fala, caramba, eu defini umas metas um tempo atrás e aí quando eu vi eu já estava em outro caminho. Por que isso acontece? Porque não tem o acompanhamento. Eu geralmente acompanho as minhas metas semanalmente e mensalmente. Eu analiso o que eu fiz, os resultados que aquilo gerou e se eu preciso fazer alguma mudança no que eu tenho que fazer daqui para frente para me levar na direção daquela meta.
tá? Então são 4 passos bem bacana. Primeiro, definiu a meta, validou a meta, criou o plano de ação e faz o acompanhamento. Se você fizer isso, cara, não tem, é quase uma conta matemática. Legal, cara, legal. Muito bom, Arlindo. Muito obrigado, cara, pela seu tempo aqui, né, cara? Sua história, de compartilhar um pouco aí daquilo que você tem vivido, cara. Você que eu considero um jovem que realmente tá fazendo história antes dos 30, cara. Muito obrigado por ter doado aí esse seu tempo. E fica aqui também a minha recomendação e o meu reconhecimento pelo seu trabalho, cara. Você que tá assistindo a gente, tá? Segue o Arlindo Armando. Cara, fica de olho no que ele tá fazendo, porque ele já tem feito a diferença em muitas vidas. Então é isso, tá? Valeu, cara. Muito obrigado. Pedro, eu que agradeço, velho. Mas eu adoro, eu já falei que eu adoro ser reconhecido. E quando alguém vem e me fala, cara, parabéns pelo seu trabalho, eu fico muito feliz. E quando alguém, igual você, que eu admiro, que eu reconheço como alguém que faz a diferença e que realmente curto o trabalho e vem e me fala que reconhece o meu trabalho, aí, cara, aí eu fico muito mais feliz ainda, né? Muito mais... Putz, não tem nem palavras para agradecer, realmente. Muito obrigado e tamo junto, velho. Valeu, meu irmão, é isso. Então tá bom. É isso. Se você assistiu essa entrevista, fica ligado, tá? Porque ainda tem várias entrevistas para você assistir de outros jovens que, assim como o Arlindo, têm feito história. Eles estão fazendo história antes dos 30. E você pode ser um desses também. Beleza? É isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!